Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência, aqui na tela da TV Nova. O encontro é todo sábado, sempre ao meio-dia, aqui no canal 22.1. Eu sempre agradeço o carinho da sua audiência nessa companhia semanal e lembro que você também pode assistir o nosso programa através das nossas redes sociais, acessando o Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, além do nosso site www.tvlw.tv. E tem mais uma opção para você acompanhar o Saúde em Evidência, que é toda quinta, sempre às 8 da noite, no canal N2 Educação. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Hoje recebemos a doutora Raquel Cordeiro, ela é ginecologista e nos dá a honra de participar conosco do Saúde em Evidência hoje. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Tiago, aí pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado, doutora. Quero agradecer a você mais uma vez o carinho da sua audiência e quero pedir para que você já acompanhe conosco o VT que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá. Mulheres. Segundo dados do PNAD de 2019, o número da população feminina no Brasil é superior ao masculino, composto por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Dados que ajudam a mapear diferenças e embasar informações sobre saúde pública, por exemplo. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, aproximadamente uma mulher morre a cada hora de câncer do colo do útero no Brasil. Com estimativa de 570 mil casos por ano em todo o mundo, esse tipo de câncer é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres e é a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil, com cerca de 311 mil óbitos por ano. O INCA também estima que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados 16.590 novos casos de câncer do colo do útero no país, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres. Números que indicam a necessidade cada vez maior de se abordar o tema, para o tratamento precoce e prevenção para a população feminina brasileira. Câncer do colo do útero é o tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutora, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Eu já peço para a senhora comentar sobre esse vídeo que vimos e para falar um pouco sobre a importância. Por que é tão importante falar sobre o câncer do colo do útero? Bom, como o próprio vídeo acabou de mostrar, apesar dos avanços que nós tivemos desde a década de 40, né, com os programas de rastreamento, não se observa uma redução realmente significativa nem na incidência nem na mortalidade da doença, né, e continua cometendo, para ter uma ideia, a cada 2 minutos morre uma mulher jovem por câncer cervical invasivo no mundo. Em Pernambuco, todo dia morre uma paciente em decorrência do câncer. Então, isso é um dado realmente muito preocupante, principalmente quando a gente leva em consideração a faixa etária, né, dessas mulheres que estão sendo principalmente acometidas pela doença. São geralmente mulheres muito jovens, mães de família, né, que estão tendo o prejuízo, né, não só na assistência, mas também assim na qualidade de vida delas, estão na fase produtiva de suas vidas, tendo que interromper trabalho, profissão, o desgaste emocional, né, o impacto da doença, um câncer, né, gerando aí os problemas de depressão, de ansiedade, né, e fora a questão realmente econômica, né, que vai gerar, né, a dificuldade para o tratamento dessas pacientes. Muitas vezes, a maioria das vezes, essas pacientes são diagnosticadas em regiões pobres, né, em países pobres que não têm tanta estrutura. Então, e aí já vem um custo, porque já sai um diagnóstico tardio, o custo do tratamento muito elevado, né? Então, isso aí realmente é um problema sério, chega a ser considerado um problema de saúde pública, né? Com todas essas repercussões sociais, econômicas e psicológicas inerentes, então, a uma doença que pode ser prevenível, 100% prevenível, mas que, infelizmente, nós não estamos vendo muito impacto nas medidas tomadas. Pois é, doutora, é uma das perguntas justamente que eu lhe fazer. Pode ser mesmo considerado um problema de saúde pública, né? E a gente vê também nos números, no site do Ministério da Saúde, que a incidência é sempre maior nessas nossas regiões, né? Nordeste e Norte, né? Nas regiões menos favorecidas. No mundo, a concentração 70% dos casos na Ásia, na África, na Índia e na América Latina. E aqui no Brasil, principalmente
principalmente nas regiões norte e nordeste, né? A incidência é bem maior do que na região sul e sudeste. Sobre o aparecimento desse câncer, doutora, quais são os fatores que levam as mulheres a serem acometidas por esse problema? Veja, o principal fator de risco para o câncer de colo do útero é a infecção pelo vírus HPV ou papilomavírus humano, né? A gente sabe que o HPV, o papilomavírus, é uma doença de transmissão sexual, né, basicamente, né, embora seja referida também à transmissão através de outros meios, como, por exemplo, no canal do parto, ou através de materiais contaminados, né, de consultório, espéculos, que a gente chama de fômites, né, o uso de roupa íntima contendo secreções, embora não é o mais frequente, mas também é referido na literatura. E mas não basta a gente ter o vírus, né, para a gente levar ao desenvolvimento desta doença. Né? O vírus, o HPV, é o principal fator de risco, principalmente o HPV de alto risco. Né? Mas tem que haver também outros fatores atuando em associação para que essa doença se desenvolva. Pode ser hereditário também, doutora? Pode. O câncer tem um fator hereditário também, né? Tem uma série de cofatores que nós falamos, né? Tem a questão do início precoce da atividade sexual, o comportamento sexual de risco, né? Hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão iniciando sua vida sexual mais precocemente, tendo o primeiro filho ainda na adolescência, né? Pela própria imaturidade do sistema genital da pessoa, né? A exposição cada vez maior às doenças sexualmente transmissíveis, clamídia, gonococos, né, a própria infecção herpética, a questão também da desnutrição, né, porque geralmente são mulheres pobres, geralmente são pessoas desnutridas, que têm uma baixa escolaridade, que vão ser realmente o foco de risco. E tem uns outros fatores também, hoje em dia, principalmente a questão da imunidade, né? Pessoas que têm a sua imunidade comprometida ou por doenças, né, como os linfomas, o próprio HIV positivo, pacientes transplantadas que fazem uso de corticoide crônico. Então, essas pacientes, né, têm um sistema imunológico alterado e também a questão do tabagismo. Como é que a mulher sabe, doutora, quais são os sintomas que podem indicar e ela pode identificar essa questão que ela pode estar, por exemplo, infectada com HPV? Veja, às vezes a mulher ela pode ter o vírus e não saber. Né? Por quê? Porque ele pode se manifestar, né, no organismo da pessoa, do homem e da mulher, de diferentes formas. Né? Ele pode ter a forma clínica, que é aquela que a gente vê a lesão, né, que no caso o mais comum é a verruga genital, ou também conhecida como condiloma ou crista de galo, que é como o pessoal mais comum refere. Né? A infecção subclínica, que é aquela que não é vista a olho nu, você vê aquele colinho bonitinho quando coloca o espéculo, e quando faz o exame de colposcopia, né, você vê o aparecimento de lesões. Né? Então, é a infecção subclínica. E a infecção latente, que é aquela que a pessoa clinicamente não tem lesão nenhuma, exame físico normal, exame ginecológico normal, citologia muitas vezes não tem nada, só inflamação, colposcopia também, e é uma infecção que vai ser diagnosticada por um exame de biologia molecular, né? Ou a captura híbrida ou a reação em cadeia da polimerase, que é o PCR, um pouco mais caro. A gente tem visto também essa questão, muito se fala na Covid-19 e no vírus do coronavírus, né, doutora? E às vezes essas outras questões ficam passando despercebidas. Qual a importância nesse momento também, mesmo em meio a se falar de Covid, se falar de corona, também abordar o tema do HPV e alertar para esse vírus e a periculosidade dele? Veja, a infecção pelo HPV, ela como eu falei, é o principal fator de risco, principalmente naquelas pessoas em que a infecção persiste. Graças a Deus, a grande maioria das mulheres, né, que a gente, quando inicia a vida sexual, 80% vai entrar em contato com HPV, um ou mais tipos de HPV. Né? Mas em 80% das vezes, essa infecção vai ser transitória, vai haver um clareamento, ou seja, o nosso sistema imunológico vai combater e eliminar esse vírus. 3 a 10% apenas dessas mulheres é que o vírus vai persistir. E aí vai ser justamente nesse caso, nessas mulheres, em que houve essa persistência da infecção pelo HPV, né?
principalmente os tipos oncogênicos, que são aqueles mais sérios, que estão relacionados realmente com HPV, o câncer genital, principalmente o 16 e 18, aliado a esses outros fatores de risco que a gente já conversou, como o tabagismo, a imunodepressão, a predisposição genética, outras DST, enfim, que vai levar, num tecido favorável, vulnerável, ao desenvolvimento do câncer. Sobre tipos, a senhora tocou no assunto de tipos de HPV. Tem tipos mais letais, mais graves, menos graves? Exatamente. Pelo exame de captura híbrida, nós podemos diagnosticar, basicamente, 2 grupos de HPVs. Né? Existem mais de 200 tipos já catalogados, né, na natureza. Desses, mais ou menos 45% são específicos para o trato anogenital. Né? E é possível, então, diferenciá-los em 2 grupos, como eu falei, os de baixo risco oncogênico, cujo principal representante são os vírus 6 e 11, que são os dos condilomas. Né? A grande maioria dos condilomas não estão relacionados com o desenvolvimento de câncer, nem a maioria deles regride. E os HPVs oncogênicos, que são os de alto risco para o desenvolvimento de lesões precursoras e do próprio câncer. Os mais frequentes, né, os mais importantes, são os tipos 16 e 18, seguidos pelo 45 e 31. Eles estão presentes em praticamente a totalidade dos casos de câncer de colo de útero. Em 90% dos casos de câncer de ânus, 70% dos casos de câncer de vagina, vulva e pênis. E em menor proporção, 12% nos casos de câncer de orofaringe, né? Que aí é quando ocorre a contaminaçãozinha do bebezinho no canal de parto e faz a papilomatose laringea. Com relação ao HPV, toda mulher que tem contato com HPV vai necessariamente desenvolver o câncer? Não. A infecção, como eu já falei, vai depender da imunidade e de outros fatores de risco. É como quando a gente faz uma receita de bolo. Para você fazer um bolo, não basta eu ter farinha. Eu tenho que ter açúcar, eu tenho que ter o leite, eu tenho que ter o fermento, né, para que haja a preparação do bolo. A mesma coisa com HPV. Não é porque eu vou ter HPV que eu vou ter uma lesão de câncer. Agora, se eu tenho esses fatores de predisposição atuando sinergicamente, então eu provavelmente tenho uma infecção por um HPV de alto risco que persiste, e eu tenho também esses outros cofatores de imunossupressão, predisposição genética, ao comportamento sexual de risco, eu sou a paciente no grupo de risco. Nós falamos sobre a questão das regiões, né, destacando região norte e nordeste como maior incidência desses casos. A senhora, atendendo aqui no sertão pernambucano, e o Saúde e Evidência é exibido no estado todo, com relação ao que a senhora tem visto no seu consultório, na nossa região, com relação à incidência de casos. Tem muitos? Como é que é a procura? Como é que é o atendimento lá no seu consultório? Veja, realmente a incidência não é tão alta. Isso não é só lá no meu consultório, mas também a gente observa isso nos centros de referência, até nas universidades. No CISAM mesmo, que eu trabalhava lá no CISAM, né, era da preceptoria, nós observamos uma taxa de incidência de lesões de câncer e pré-câncer, né, lesões de alto grau, pequena, 3%, muito baixa, 2%. Né, a maioria das infecções são as lesões de baixo grau, HPV, NIC1. Por que isso está acontecendo? Porque a maioria dessas pessoas que estão procurando sempre fazer seus examezinhos de rotina são as pessoas que têm as lesões de baixo grau. Entendeu? Então, as pessoas que realmente precisam, que são do grupo de risco, estão sendo excluídas do processo de rastreamento. Entendeu? É difícil a gente pegar uma moça, 20 e poucos anos, com uma lesão séria. Né? A maioria são faixas etárias mais avançadas, depois dos 35, 40 anos. Né? Existem casos, existem. Moça com 20 e poucos anos com câncer. Mas o mais comum realmente são mulheres mais velhas. No meu consultório, a grande maioria que eu pego são realmente lesões de baixo grau, HPV, NIC1. Já peguei, infelizmente, pacientes com casos já de câncer diagnosticado, né, já na inspeção, quando você olha, vê a lesão lá vegetante, friável, infelizmente, né, a biópsia já confirma. Mas a grande maioria, graças a Deus, são lesões de baixo grau. Com relação a diagnóstico, como é que pode ser feito, doutora? Como é que essas lesões podem ser diagnosticadas para que o tratamento seja eficaz? Veja, se baseia basicamente num tripé. Nós consideramos que é a citologia associada à colposcopia e naqueles casos que têm lesões, né, suspeitas,
o exame histopatológico, né, dessas lesões. Então, é um tripé. Aí a gente sempre diz, a citologia ela suspeita, a colposcopia suspeita e a biópsia confirma. E em cima desse resultado histopatológico que é feita, então, a conduta terapêutica. Como é que a gente vai, então, definir o tratamento, o acompanhamento dessa paciente? Vamos falar sobre isso no próximo bloco, então não sai daí, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência. Lembro que é todo sábado, sempre ao meio-dia, aqui no canal 22.1, com outras opções para você também acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, pelo nosso site www.tvlw.tv.br e também tem a reprise toda quinta no canal N2 Educação, sempre a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Bem, doutora, a gente já entrou nessa parte de diagnóstico, né? Foi a última pergunta que eu lhe fiz, e aí eu já vou emendar nessa questão do diagnóstico. Qual é o exame que é mais usado para o rastreamento dessas lesões e o que é mais utilizado também a nível nacional? Veja, o exame que ainda hoje é considerado o exame principal na triagem, no rastreamento, não só das lesões precursoras como do próprio câncer, é o exame citológico de Papa Nicolau, né? É o exame de lâmina, como as pacientes gostam de falar, né? Ele é o método que, pela diretrizes aqui do Instituto Nacional de Câncer no Brasil, ele deve ser feito geralmente em mulheres, né, na faixa etária de 25 a 64 anos, né, a cada 3 anos, né, após terem 2 exames consecutivos anuais negativos, ou seja, normais, né? Após os 64 anos, esse rastreamento poderia ser descontinuado, né, se ela tivesse 2 exames anuais negativos nos últimos 5 anos. Agora, aquelas pacientes que, porventura, já tenham feito algum tipo de tratamento ou de uma lesão de câncer ou pré-câncer, elas não saem do rastreamento, elas continuam sendo rastreadas, tá certo? Em todo o mundo, ainda é desculpe interromper, usado, né? Ainda é o exame mais usado, né, em todo o mundo. A diferença dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento como o Brasil é justamente a maneira como esse rastreamento ocorre. Como é, doutora? Porque nos países desenvolvidos é um rastreamento organizado. Eles fazem a captação, realmente, eles vão atrás daquelas mulheres do grupo de risco. Elas são todas realmente levadas para fazer o exame. Eles buscam, fazem a busca ativa. E aqui no Brasil, não. Aqui, o que acontece é um rastreamento desorganizado, aleatório, geralmente por ocasião de campanhas, como teve a campanha em 1988, e a qualidade do rastreamento não é tão grande, né? Então, a gente vê, por isso, talvez, né, tanto o aumento, a gente não está vendo resposta, né, por conta disso, aquilo que a gente já falou, né? Muitas pacientes, mas são sempre as mesmas pacientes que estão sendo rastreadas.
Isso explica, doutor, esses números altos com relação a Com casos? certeza, mas não basta, não é somente esse rastreamento desorganizado. Né? Essa falta de acesso, né, de somente 5% praticamente das mulheres do grupo de risco são rastreadas adequadamente, geralmente em clínicas particulares, em consultórios ou nas cidades. Né? A gente vê que as pessoas da zona rural, elas são prejudicadas, e é justamente nessas áreas de difícil acesso, que tem pouca infraestrutura, que o câncer é mais visto. Né? Teve um estudo que foi feito aqui em Pernambuco, um colega do IMIP, e foi mostrado que a incidência das lesões de câncer e pré-câncer na região rural de Pernambuco chega a ser 11 vezes maior do que nas outras regiões. 11 vezes maior. 11 vezes maior. Foi um estudo de Felipe Lorenzato, né, no início da década de 90. Como é que a senhora avalia também essa questão da pandemia, doutora? Que com a pandemia, né, a gente já vem aí mais de um ano, teve a questão das quarentenas, as pessoas ficaram com medo de procurar atendimento médico, com medo de ir para o posto de saúde para fazer os exames, aquela regulação. O que a senhora tem visto também nesse período? Porventura, pode isso refletir no aumento também de casos? Com certeza, porque muitas pacientes com lesões de câncer ou pré-câncer, são lesões que precisam ser tratadas com brevidade e tiveram seus tratamentos, seus diagnósticos, o aprofundamento, né, do tratamento suspenso. Né? As pacientes que têm lesões de baixo grau, não, elas puderam ficar 6 meses, pode se adiar. Mas essas pacientes, infelizmente, essas outras pacientes de casos mais graves, não se podia esperar. E muitas ficaram realmente com receio. Isso não aconteceu só na ginecologia. Aconteceu também com a cardiologia, com os pacientes oncológicos, os nefropatas, né? E aí dá realmente um prejuízo, né, na demora do início desse tratamento. Né? Quanto mais precoce, melhor. Esses exames que a senhora falou estão disponíveis pelo SUS, pela rede pública? Estão. Então? A citologia, né, graças a Deus, houve uma implementação grande, né, embora tenha as limitações do exame, né, não é um exame, apesar de ser um exame de rastreamento que deveria ter alta sensibilidade, ele tem muitas limitações. Né? A colposcopia já é mais difícil, geralmente é só mais em unidades porque tem que ter o especialista, né, tem que ser um médico colposcopista, não pode ser feito por enfermeira ou por outro profissional, então isso já limita, tem o custo do equipamento, tem o custo dos reagentes, né? E a questão realmente dos laboratórios de histopatologia, que ainda são muito precárias na nossa região. Tanto é que, muitas vezes, pacientes que poderiam ser tratadas aqui acabam sendo encaminhadas para os serviços de referência em Recife, né? Como o Centro de Saúde da Mulher lá, né? O Centro da Mulher, porque aqui não tem estrutura para fazer uma simples diagnóstico de uma lesão, muitas vezes, que poderia ser tratada. Essa estrutura prejudica muitas mulheres também em buscar essas informações. Né? Com relação a esses dados ainda, doutora, que a senhora tem visto também, falando ainda de pandemia e em meio a essa questão que nós estamos vivendo, a gente está tendo aí uma diminuição nos casos, né? Praticamente estamos voltando à normalidade aos poucos. Como é que está sendo essa procura? Está havendo esse retorno das mulheres para se tratarem, para procurar esse atendimento? Tá. Mesmo já uns 2, 3 meses atrás, a gente já está notando, né, a preocupação, né, das pacientes em voltarem a fazer seus exames de rotina, né, com os cuidados de saúde de uma maneira geral. Né. Gestantes podem realizar esse exame, doutora? Podem, devem, inclusive. A consulta do pré-natal, a primeira consulta, inclusive, é uma oportunidade que se tem de pegar essa paciente, principalmente aquela que nunca fez o preventivo ou que já fez há muito tempo, né, que faz um rastreamento irregular. Não tem problema nenhum, geralmente feito logo no início da gestação, que quando o útero vai crescendo, então vai realmente causando certo desconforto, mas não é contraindicado, faz parte, inclusive, dos exames de rotina do pré-natal. Todo gestante às vezes pergunta assim, eu posso fazer? Eu estou gestante. Não tem problema nenhum, é um exame de rotina. Qual tipo de problema pode trazer para o bebê? Não, veja, para o bebê nenhum. O que a gente evita na gestação são alguns procedimentos mais invasivos. Né? Por exemplo, uma biópsia, ela está indicada quando você tem uma lesão, você suspeita que seja uma lesão mais séria, né? Pelo sangramento que pode causar, entendeu? E alguns procedimentos mais assim cirúrgicos, como, por exemplo, uma cirurgia de alta frequência ou uma conização, só é feita realmente se você tem um diagnóstico já de um câncer.
né? E aí, em alguns casos, indica inclusive a interrupção da gravidez, né? Mas não é o comum. Geralmente, quando a gestante é diagnosticada com alguma lesão, se espera para realizar o tratamento dela após o parto. Essa é uma pergunta bem complexa. Por que, apesar do aumento do número de exames realizados de rastreamento do câncer do colo uterino, não se observou queda nessas taxas de incidência e mortalidade pela doença? Foi aquilo que a gente já comentou, em parte, né? A questão de serem sempre as mesmas pacientes que estão sendo rastreadas, aliada à baixa sensibilidade do exame citológico. Então, o que é que significa isso? Muitos resultados falso negativos. É aquela paciente que pega um exame, mas eu sempre fiz meus exames nunca deram nada, só dava inflamação. Como é que eu apareci com essa lesão de câncer? Né? Isso acontece por diversas causas. A principal causa desses erros é justamente erro na coleta dessa lâmina, né? Ou por experiência, né? Falta de preparo, às vezes, do profissional que está fazendo a coleta, às vezes uma lesão que está muito pequenininha, que não foi vista na hora do raspado do epitélio, não foi abrangida, às vezes uma lesão profundamente situada no canal, uma lâmina que faz que o esfregaço fica muito grosso, ou que aquele esfregaço purulento, hemorrágico, que dificulta, né, a visualização das células, a leitura, levando a interpretações erradas, erros de leitura. Infelizmente, a grande maioria desses exames são vistos por citotécnicos, né, sem supervisão. É difícil, às vezes, uma supervisão, a gente chama de um controle de qualidade interno, né, externo, então, nem se fala. E, fora isso, as próprias alterações induzidas mesmo pela atrofia na mulher menopausada. Então, essas células, o epitélio atrófico, ele pode induzir a erros de leitura, entendeu? Então, tudo isso contribui. E, sem falar nisso, ainda tem os outros problemas que vão agravar ainda mais essa situação, né? As próprias condições sociais, econômicas e culturais, mais uma vez, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso, de chegar nos locais dos exames, né? Aquelas pacientes que não têm dinheiro para gastar com saúde, né? O dinheiro já é tão pouco e que elas não se dão esse valor, não tem condição de gastar com saúde. As próprias limitações também, dificuldade de receber o resultado dos exames no SUS. Né? Agora mesmo em Pernambuco foi feito um estudo que mostrou que as lâminas demoram em média os resultados 58 a 60 dias para chegar na mão da paciente, quando chega. Né? Muitas vezes não chega. Né? As limitações mesmo na hora de pegar essas pacientes que tiveram resultado alterado, de trazer elas, né? De fazer, então, o segmento dessas pacientes. Muitas pacientes que têm o diagnóstico abandonam o tratamento, têm dificuldade de estar se deslocando para outra cidade, às vezes o município também não fornece o suporte do transporte para fora de domicílio, entendeu? E a própria questão também cultural. Né? Infelizmente, principalmente nas regiões pobres, regiões como o Nordeste, né? Muitas mulheres ainda hoje têm medo de fazer o exame, têm vergonha. Ah, doutora, eu tenho vergonha, o marido não quer que vá fazer o exame. Né? Muitas pacientes desconhecem a importância, né, de fazer os exames preventivos de rotina, mesmo que se não tiverem com vida sexual, se não tiverem sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, para que eu vou fazer? Precisa fazer. Entendeu? Então, tudo isso se soma. É uma conjuntura que é difícil de ser quebrada, mas a gente vai conseguir. Vai sim. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila.
Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre. Todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1 você tem um encontro marcado com consultório na sua casa, está trazendo sempre dicas importantes na área da saúde para você ficar sempre bem informado. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, a ESA e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Nós temos nossa primeira participação no programa de hoje, que é da Denise Santos. Ela faz parte do grupo Eu Topo Ajudar, que é um trabalho muito lindo aqui na nossa cidade, auxiliando mulheres que sofrem, que são vítimas de câncer. Ela participa conosco agora do Saúde e Evidência. Denise, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Tiago, e a todos que acompanham o Saúde em Evidência. Eu me chamo Denise, eu faço parte do grupo Eu Topo Ajudar, que é uma instituição que dá auxílios para pessoas com câncer, principalmente mulheres, né, carentes da nossa região, para que elas possam ter um bom acompanhamento dos seus tratamentos. Gostaria aqui de cumprimentar a doutora Raquel, que veio falar sobre o tema do câncer do colo de útero. Um tema muito importante, né, principalmente para essa época de pandemia, que as mulheres não estão querendo sair de casa, mas é muito importante continuar os seus tratamentos, porque não são tratamentos que podem esperar, né? O câncer não espera, não. Ele não é um tratamento que demanda bastante atenção e mexe com o psicológico também da pessoa e da família, né? Nós do Eu Topo Ajudar contribuímos para que as famílias fiquem cientes de todo o processo que irá acontecer, e nós auxiliamos também com a parte financeira, de remédios, de alimentos, o que a família precisar naquela situação, né? Então, cada caso é um caso, é um tema muito importante e está de parabéns o programa. Bem, doutora, queria a sua opinião sobre a importância desses grupos, assim como Eu Topo Ajudar. A gente acabou de falar no último bloco a respeito dessas mulheres sem condição, que precisam viajar para fazer esse tratamento fora do domicílio. E o grupo Eu Topo Ajudar faz justamente isso aqui em Arco Verde. Recebe também mulheres nessa situação de cidades vizinhas. Qual a importância de instituições assim nesse auxílio às mulheres vítimas de câncer? Isso é fundamental, né? Principalmente quando a gente aborda o caso da maioria dessas pacientes serem realmente excluídas, né, socialmente. São mulheres muito pobres, muitas vezes, sem recursos, e que têm que ter esse apoio. Infelizmente, nem sempre a gente vê o apoio necessário, por mais que o Estado se prontifique, né, o município, mas às vezes é insuficiente, né, frente à demanda tão grande. Então, é louvável, né, e era importante até que outros grupos também, né, dessem esse apoio, né, as casas de permanência, de apoio, inclusive para pessoas menores, porque a gente tem alguns casos também de pessoas bastante jovens ou que têm outras comorbidades, né, de apoio também para o familiar, quando precisar se deslocar para Recife, né, ficar lá nas casas de apoio, né. Com relação a isso, doutora, foi um toque que a Denise tocou no assunto, com relação à família, né? A grande maioria das vezes a mulher é o centro da casa, é o coração, é a coluna, e afetada por alguma enfermidade, todos os parentes, todos os filhos são afetados também, né? Com certeza, foi isso que a gente já falou. São mulheres jovens, mulheres que estão no auge da sua vida produtiva, né? Geralmente mães, principalmente aqui, que casam muito cedo, têm os filhos. Então, vai mexer com elas, mexe com a autoestima, né? Tem a questão da culpa. Meu Deus, será que eu tive isso aí? Foi porque foi um erro meu? Foi um comportamento sexual que eu tive errado? Porque eu peguei, foi meu marido que me traiu? Então, isso era aí conflitos na própria sexualidade da paciente, conflitos na relação com o parceiro, né? E a questão também, né, da baixa autoestima, da depressão inerente, né? Insegurança quanto ao futuro, ao tratamento, será que eu vou ficar boa? Né? Pois é, doutor, uma vez diagnosticada a lesão, como é que é feito esse tratamento? Veja,
como eu já tinha dito, o tratamento ele vai ser baseado no grau. Né, se é uma lesão de baixo grau ou se é uma lesão mais séria, que é a lesão de alto grau, que são geralmente as lesões precursoras, que são essas que são o nosso foco. Né? As lesões de baixo grau, que correspondem à infecção apenas pelo vírus HPV ou a NIC1, né? O que é que significa isso, para quem não entende? É quando as células do epitélio, né, o epitélio do colo do útero, ele é feito por várias camadas sobrepostas. Então, nós dizemos que temos uma NIC1 quando somente essas células das camadas mais profundas estão afetadas. Né? Tem células anormais. Como eu já tinha dito antes, né, a grande maioria, 60% a 80% dessas lesões regridem espontaneamente. Mas, às vezes, é necessário também fazer um tratamento de suporte, né, que nós chamamos de um tratamento destrutivo. E o que é isso aí? Pode ser feito com aplicação local de substâncias cáusticas, como ácido tricloracético. Pode ser feito a vaporização a laser nos centros mais desenvolvidos, centros de estudo. Aqui a gente não tem, infelizmente. Pode ser feito a criocauterização, a eletrocauterização. Sempre lembrando que só pode ser feito esse tipo de tratamento depois dessa lesão ser bem estudada. Né? Então, com biópsia, confirmando a lesão pequena, totalmente visível. Entendeu? E a própria biópsia, eu acho isso importante. Muitas vezes, ai, doutora, eu vou fazer uma biópsia. Não é nada demais. É uma complementação, é quem vai fechar o seu diagnóstico. E muitas vezes a própria biópsia já leva a uma reação inflamatória, né, no local onde tinha a lesão, leva os elementos de defesa para o local e muitas vezes a regressão espontânea da lesão. Né? Em relação as lesões de alto grau, que são as NIC2, NIC3, que são realmente as precursoras, que são as que a gente deve mirar, né? Essa tem que ter um tratamento, não pode ser de queimar, de jeito nenhum, tá certo? É o tratamento que a gente chama excisional, elas têm que ser retiradas. Hoje em dia, é muito feito o procedimento que a gente chama de cirurgia de alta frequência. É o tratamento excisional, como se fosse um bifezinho do colo, que é retirado sob anestesia local, né, por um aparelho que, ao mesmo tempo que ele queima, que ele corta, ele está queimando. Então, ao mesmo tempo, eu estou tratando a lesão, eu estou diagnosticando e eu estou tratando. Né, isso é importantíssimo. Isso pode ser feito a nível ambulatorial, é claro, nas lesões pequenas, totalmente visíveis, e quando não for possível, uma paciente que tem outras comorbidades, um colozinho mais difícil, tem que ser a nível realmente hospitalar. Né? Mas é um procedimento muito simples, inclusive está sendo feito um estudo agora, um programa de treinamento pela Secretaria de Estado de Pernambuco, de Saúde, para tentar estabelecer em cada GERES, né, um núcleo de tratamento muito dessas pacientes, para evitar justamente essas perdas de segmento, né, o abandono dos tratamentos. Né? Então, isso está sendo feito, já está sendo feito, pessoal, em Recife, essa qualificação dos profissionais, e vai ser feito em cada unidade de saúde, em cada gerência, assim. E o tempo é fundamental, né, doutora? Com certeza, com certeza. Agora tem que ter estrutura, né? A gente tem que ter um laboratório de histopatologia, tem que ter o pessoal qualificado, tem que ter a sala disponível, né? Tem que ter todo um preparo. A gente está aí no meio da pandemia e, claro, falando de vacinas, né, doutora? A gente está na vacinação, as vacinas gerando bastante debate até então, né? Desde quando surgiram, sobre preferência, eficácia. E tem a vacina contra HPV, né? Tem. E também essa vacina gerou uma certa polêmica com relação a vacinar as meninas. O que é que a senhora tem visto a respeito disso e sobre a eficácia dessa vacina contra o vírus? Veja, ela é segura, tá certo? Existe aprovada pela Organização Mundial de Saúde e pela Anvisa, atualmente disponíveis, inclusive no calendário do SUS, 2 tipos de vacina. A bivalente, que o nome comercial é Cervarix, certo? E que vai proteger basicamente contra os vírus 16 e 18, que são nosso foco, e a quadrivalente recombinante, que o nome comercial é Gardasil, né? E que vai ter proteção, além dos vírus 16 e 18, contra os 6 e 11. Entendeu? E alguma reação cruzada com alguns outros tipos de HPV de alto risco também. Essas são seguras, por quê? Porque elas não contêm DNA viral. Né? Elas não são infecciosas. Elas são feitas a partir de uma partículazinha externa da molécula viral, que, quando injetada no nosso organismo, vai induzir a uma reação imunológica, tá certo? Ela imita a infecção pelo vírus, como se fosse o vírus, mas não é.
E isso vai fazer com que haja uma produção de anticorpos que chega a ser 10 mil vezes maior do que aquela produzida pela infecção natural pelo HPV. Além disso, a resposta imunológica bem mais rápida e duradoura. Os estudos vêm mostrando que, desde que se iniciou a vacinação, né, a duração dessa proteção de 10 a 20 anos. Então, sem necessidade de doses de reforço. Né? Se preconiza, inclusive já está no calendário vacinal, né, pelo Ministério da Saúde, vacinar, né, meninos e meninas, né, entre 9 e 14 anos. A bivalente, ela só pode ser feita em meninas, né? Não pode ser feita em meninos, e a quadrivalente em meninas e meninos, entre 9 e 26 anos. No calendário desses adolescentes, entre 9 e 14 anos, no esquema de 2 doses, né? Com 0 e 6 meses depois. Nas outras faixas etárias, esquemas de 3 doses, né? Para completar o calendário vacinal. Inclusive, nada impede que uma mulher acima dessa faixa etária seja vacinada. Pode ser também. Pode ser também. Mesmo que ela já tenha tido contato com HPV. A gente preconiza nessa faixazinha assim, ainda do início da adolescência. Por quê? Porque geralmente ainda não iniciaram sua vida sexual. E nosso objetivo é justamente esse: evitar que elas entrem em contato com esses vírus mais graves e mais frequentes. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência. E lembro, né? Todo sábado, sempre ao meio-dia, aqui no canal 22.1 para todo o estado de Pernambuco. E você também pode acompanhar pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram da TVLW, também nosso site www.tvlw.tv.br e também tem reprise toda quinta a partir das 8 da noite no canal N2 Educação. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo saúde em evidência para você. Mais uma participação de sempre do Dr. Pedro Gabriel, que traz a sua contribuição, a sua sabedoria para o nosso programa. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao Saúde em Evidência. Olá, Tiago. Olá, doutora Raquel Cordeiro. Olá, demais amigos da TVLW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, o tema hoje é o sublime, porque o tema hoje é a mulher. Um escritor lusitano já nos diz que a mulher é a parcela humana mais próxima da divindade, porque ela é capaz de replicar-se, de produzir, de gestar dentro de si e criar para a humanidade um outro ente, um outro ser humano. A mulher, então, ela responde pela fertilidade e a esperança do mundo. Longe de mim dizer ou supor que o papel da mulher restringe-se a isso, não, até porque a fertilidade da mulher ela é muito mais simbólica do que anatômica. As mulheres, elas fertilizam o mundo. Isso porque a mulher, Tiago, ela é doação, desde a sua criação mitológica, na descrição da criação dos deuses gregos, né, feita por Hesíodo,
A mulher ela é criada a partir de uma luta entre dois homens, o masculino, com seus humores incandescentes, Cronos, ele castra Urano, joga seus testículos no mar, e das espumas brancas do mar, em grego afros, surge Afrodite, a mulher por excelência. E o primeiro ato da mulher, Tiago, ao ser criada, qual é? Senão o da doação, o da fertilidade. Ela enxerga Adonis ferido pelo combate, e o primeiro ato da mulher é de doação. Ela vai ao encontro de Adonis para tentar curá-lo. No caminho ela se machuca, ela se fere no espinho, e do rubro do seu sangue, misturado com o alvo do afros, das espumas do mar, ali se misturam o vermelho e o branco e surge o rosa, uma cor que desde então é atribuída ao feminino. O rosa associado à mulher não é uma mera convenção e nem é nada moderno, ao contrário, é algo bem ancestral. Havia as festas de Afrodite, quando se pintava todo o panteão de rosa para celebrar o feminino. Tiago, a mulher é o que a gente tem de mais precioso na nossa humanidade. E eu arriscaria dizer, Tiago, que somente quando a humanidade descobre o valor supremo da poesia e do feminino, ela se torna, ou se tornará, propriamente humanidade, como uma página em branco que de repente, de súbito, recebe uma poesia e se torna ali doadora e receptora de algo especial. Mesmo a mulher que menos trilhou o seu próprio caminho, necessariamente estará bem além do homem que melhor trilhou o seu próprio caminho. As mulheres estão muito além dos homens, psicicamente inclusive. As pessoas costumam dizer que os homens são criaturas menos sofisticadas, e há uma razão psíquica para isso. Freud ele nos diz que a genitália masculina é algo dado, é algo exposto, é algo que a criança já lida desde então. Ao contrário, a menina, antes de se tornar mulher, ela possui uma genitália que é uma incógnita, seus seios ainda não brotaram, ela trabalha com um botão que ainda vai se tornar flor. E o fato de, desde criança, ela lidar com o invisível, com o que não está lá, ela precisar, como a criança, não é, que produz uma mãe com seu choro, ela produzir sua própria feminilidade com o artifício inicial da palavra, da maquiagem, dos gestos, ela já é alçada a esse além do masculino. Ela já está aonde o masculino está, ou seja, ela é capaz perfeitamente da lógica, da mensuração e do equilíbrio de pesos, não é, que o homem se julga ser tão mais capaz, né, erroneamente, mas ela também está além. Ela está na poesia, ela está no símbolo, ela está na fantasia, ela está no mundo melhor que é projetado sempre que uma mulher fala de si e desenha com as suas palavras o que ela imagina ser um mundo melhor. Então, Tiago, cuidar das mulheres é cuidar do mundo, é cuidar do futuro. Um câncer de colo de útero é um câncer na humanidade. Tudo que fere a mulher fere a toda a humanidade. Cuidemos das nossas mulheres, ouçamos as nossas mulheres, valorizemos as nossas mulheres, abracemos as nossas mulheres. Te passo a palavra, Tiago, com meu abraço a você, a doutora Raquel e todos os amigos dessa linda cidade. Bem, doutora, eu queria que a senhora comentasse uma questão importante que o doutor falou, foi com relação ao útero, né? A importância disso para a continuidade da humanidade, a mulher sendo essa procriadora e tão importante para o seio da humanidade, para replicar, como o doutor falou. Veja, o útero tem uma função importante, que é a função da procriação, né? Mas a paciente, a mulher, ela tem que ter noção que muitas vezes ela não vai deixar de ser mulher, porque teve que tirar seu útero, né? Ou por conta de um mioma, uma hemorragia, ou um acidente mesmo, né? Ela não vai deixar de ser mulher, ela vai continuar tendo a vida dela, a vida sexual, né? A vida afetiva, né? Igual, né? Sobre a vacina, doutora, tocar no assunto de novo, a gente acabou o último bloco falando sobre essa vacina da HPV. Sobre o público-alvo, as adolescentes mesmo, e como ela deve ser ministrada, essa vacina. Como eu já expliquei. Como a senhora já adiantou, né? Já adiantei, né? Geralmente a gente pretende vacinar são as meninas antes do início da vida sexual, meninas e meninos antes do início da vida sexual, né? A faixa etária compreendida em bula é de 9 aos 26 anos, né? E no caso no grupo do Ministério da Saúde, do cartão vacinal, de 9 a 14 anos, a quadrivalente com intervalo de 0, 2 e 6 meses, e a bivalente 0
1 e 6 meses, né? Agora, nessa faixa etáriazinha de adolescentes do posto ao 10 a 12 anos, só são 2 doses, como eu já tinha falado. A senhora falou de meninos. Para explicar para a população, para quem está assistindo, por que também imunizar os meninos? Porque para diminuir a incidência de lesões, de condilomas e a própria questão também da educação sexual, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que incentivar muito, né? Nas escolas, né? Na comunidade, palestras, educando, né? Fazer realmente essa conscientização da necessidade de cuidados, né, preventivos. Né? Exatamente. Né? A questão de incentivar o sexo seguro, o uso de camisinhas, né? A questão da evitar realmente a contágio com outras doenças sexualmente transmissíveis. Né? A gente sabe que a camisinha ela não vai proteger totalmente, né, o menino, mas pelo menos vai evitar contrair algumas DSTs que hoje em dia estão aumentando de novo, né? Por aí. Mesmo a mulher que já teve infecção confirmada pelo HPV pode ser vacinada? A senhora já tocou no assunto também, né? Já toquei. Pode, não tem problema nenhum. Né? Independentemente da idade também? É até mais ou menos os 45 anos. Por quê? Porque, assim, pela bula, né, preconiza que seja feita até os 26. Mas seria uma indicação off-label, fora de bula. Como a gente tem vários medicamentos, né, mas está garantido a imunogenicidade dela, a eficácia e a segurança. E, inclusive, essas pacientes que já entraram em contato com o HPV, a gente vai notar que ela não vai evitar. Né? Por exemplo, eu estou com a infecção já por HPV confirmada, então eu vou tomar a vacina e eu vou ficar boa. Não, essa vacina ela é profilática, ela não é terapêutica. A terapêutica está em estudo, graças a Deus. Ela é profilática. Então, o que ela vai fazer é evitar que haja uma recidiva, uma reinfecção dessa mulher por aqueles vírus que são contemplados na vacina. Entendeu? Então, ela vai proteger contra esses vírus e o aparecimento de novas lesões, ou no colo, ou na vagina, na vulva, entendeu? Gestantes e mulheres que estão amamentando podem receber a vacina? Veja, não existem até hoje ainda, no momento, estudos, né, bem controlados, né, adequados envolvendo gestantes. Né? Tudo com gestante é meio complicado. Então, o que se orienta é que se evite a vacinação, né, se postergue até depois do parto. Agora, mas eu engravidei tomando a vacina, eu tinha tomado a primeira dose e não completei meu esquema de vacinação. Então, não é para tomar. Espera, depois do parto, aí vai e completa, então, seu esquema vacinal. Né? Quanto à amamentação, ela é segura, não tem problema nenhum, pode ser administrada. Importante ressaltar, doutora, que mesmo se a mulher for vacinada, precisa continuar com os exames de prevenção, né? Com certeza. Por quê? Porque são 2 métodos que vão se complementar. Né? A vacinação vai atuar na prevenção primária e o rastreamento na prevenção secundária. Né? Além disso, a vacina ela não vai proteger a mulher totalmente de contrair um vírus. Né? É uma proteção parcial, porque existem inúmeros outros tipos de HPV, né, que não estão contemplados naquela vacina, naquela proteção induzida pela vacina. Para aquela mulher, doutora, que já teve casos na família, casos diretos, um parente próximo que teve, a mãe, por exemplo, o nível de atenção dela deve ser maior? O que é que ela deve fazer para procurar tratamento? Veja, independente de ter caso ou não, com ou sem sintomas, a gente tem que reforçar a importância dos cuidados de prevenção. A gente vai gastar menos com a prevenção do que com o tratamento. Isso, inclusive, medidas de saúde pública. Né? Então, muitas vezes, existem algumas lesões, algumas patologias, algumas doenças, por exemplo, alguns tipos de câncer, como de mama, que às vezes, a mulher jovem aparece com uma lesão, um câncer, mas eu não tinha ninguém na família. Né? O câncer de colo do útero ele é um câncer, mas também de comportamento sexual, está muito relacionado com a sexualidade. E as mulheres antigamente, infelizmente, não tinham tanto acesso, né? Tinha aquela questão cultural mesmo, de desinformação, de medo. Por isso que a gente via tantos casos. Talvez, se ela tivesse sido orientada, se ela tivesse sido aconselhada, tivesse feito pelo menos um exame na vida, não tivesse chegado ao ponto de desenvolver um câncer. Com a tecnologia de hoje, com os avanços de hoje com relação à medicina, o que é que a gente pode esperar com relação à prevenção e diagnóstico da doença? Veja,
Em relação a vacinas, né, a gente já está tendo alguns avanços importantes, né, já está disponível na Europa, nos Estados Unidos, a vacina nonavalente, então a gente só tem a quadrivalente, né, e a bivalente, lá já tem a nonavalente, então ela vai dar uma proteção contra uma infinidade um número bem maior de HPV de alto risco, né? Se Deus quiser, vai chegar. Já está chegando em algumas clínicas privadas, né, de vacinação no sul, sudeste, particulares. No SUS ainda não foi implementada, né. Está sendo disponibilizado também a vacina terapêutica em fase de estudo, com bons resultados, né, aplicação de doses semanais em pacientes diagnosticados com lesões de câncer e havendo uma remissão, uma melhora significativa. Agora, como é tudo em fase de estudo, né, ainda vai demorar um pouquinho para ser lançado, mas é uma promessa boa, né? Com relação a essa prevenção ainda, doutor, e esses avanços, o que a gente pode esperar também para a nossa região? A senhora falou desse projeto, desse plano do governo estadual para levar isso para as GERES, né? Qual a importância, por exemplo, na nossa GERES aqui? Fundamental. Inclusive, está em fase de implementação. Eu acredito que pode ser que se consiga o rastreamento por técnica de biologia molecular. É um exame que é a captura híbrida ou a PCR, né? Que é a coleta do material pode ser feita uma autocoleta. Isso é muito bom, principalmente naqueles locais que não tem muitos profissionais, não tem aquele instrumental, né? Então, a própria paciente, ela coleta o material, ele vai para estudo, ele é automatizado, é lido no computador, e o resultado sai bem mais rápido, né? Bem mais fácil. Tem ou não tem? O HPV de alto risco. Tem, essa paciente vai ser direcionada, né? bem mais objetivo, entendeu? E um custo que, assim, sairia uma média, está se prevendo assim, de uns $10, né? Se paga-se R$14 por uma citologia no SUS, $10, mas aí a efetividade e a abrangência, a gente teria como aumentar o rastreamento populacional, entendeu? E melhorando a eficácia da citologia, né? Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que a senhora enfatizasse novamente essa questão da prevenção. A senhora tocou bastante no assunto. Para as mulheres que estão nos assistindo agora, a importância de se prevenir e de procurar esse atendimento. Veja, uma doença como a gente ter os índices alarmantes que nós ainda temos no dia de hoje, né, com mais de 300 mil mulheres jovens morrendo de uma doença que pode ser prevenida, é muito triste. Então, depende da ação conjunta de todos nós, né? Desde a prevenção primária, do incentivo para levar meninas para a vacinação, né? A conscientização nas escolas, o sexo seguro, o uso da camisinha, ver essas normas, né? O padrão sexual, os comportamentos sexuais, o que é que está havendo, né? Vamos dar uma educação sexual para as nossas crianças, né? E enfatizar realmente medidas para melhorar a eficácia do rastreamento, pegando realmente essas mulheres desse grupo de risco, que são aquelas mulheres de 30 a 45 anos, bora ver se elas conseguem vir fazer sem ter medo, sem ter vergonha, né? Então, acho que é uma somação dessas ações, né? Pega a sua vizinha, pega a sua mãe, leve, oriente, explique. Aí sim, com essas medidas em conjunto, eu acredito que a gente vai ter uma redução significativa nessa coeficiente de mortalidade. Infelizmente, está em 8 para cada 100 mil mulheres aqui em Pernambuco. Mas, se Deus quiser, nos próximos 20 anos, vai cair aí, quem sabe. Deus quiser. Doutora Raquel, quero agradecer a sua presença aqui conosco. O espaço é seu para as suas considerações finais. Pronto. Eu agradeço a você, Tiago, a oportunidade, né, a TVLW, ter contribuído, né, nesse bate-papo aqui com a gente, apesar do nervosismo, né, para tirar algumas dúvidas, esclarecer, e me coloco à disposição para qualquer assunto, qualquer pergunta posterior, qualquer esclarecimento. Obrigado, doutora. Agradecer a você o carinho da sua audiência. Lembrar que você pode assistir a hora que quiser nas redes sociais e tem a reprise toda quinta no canal N2 Educação. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.